Hora e tempo de vermos fazer a conexão Campo e Cidade com a Alessandra Mello. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Tudo bem? Muito bom. Então, essa oscilação do dólar é meio constante, mas nós temos boas notícias vindo lá fora. Deu uma estilingada lá fora, os índices norte-americanos pularam com esse acordo Estados Unidos e China. Mas aqui no Brasil nós temos essa dúvida, né? De onde virá o dinheiro do Renda Brasil, né, Alessandra? Exatamente, você resumiu muito bem, João. Pela manhã, aquele otimismo em função das notícias internacionais, né, no mercado, e o dólar, inclusive, caindo, sendo contaminado por isso. E aí depois começa, ao longo do dia, à medida que sai uma notícia aqui e outra ali da política brasileira, começa um receio novamente, aquilo que os analistas vêm dizendo, que essa volatilidade vai continuar enquanto ainda perdurarem as negociações sobre o pacote do Paulo Guedes, sobre o orçamento de 2021, e aí vai. Então vamos só reforçando esse resuminho aí do mercado financeiro da manhã. A Bolsa operou em alta por boa parte da manhã, mas agora há pouco operava aí com uma leve queda a Bolsa brasileira, né? Parecia mais um dia positivo, principalmente pelas bolsas europeias terem fechado em alta, bolsas lá nos Estados Unidos também subindo bastante. Ontem, o S&P 500, que é aquela carteira teórica, né, como se fosse um Ibovespa, que reúne ações da Bolsa de Nova York e também da Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, ele bateu uma máxima histórica. Por quê? Porque os Estados Unidos finalizaram aí a retomada do diálogo com a China, né? E aí hoje também o S&P chegou a ter altas recordes, depois amenizou um pouquinho esse comportamento. E os chineses disseram que houve uma conversa bastante construtiva, os americanos estão se dizendo comprometidos aí com o sucesso do acordo, e isso acalma o mercado, diminui aquela tensão entre essas duas potências mundiais que mexem muito, mexem em preço, mexem em bolsa, né, mexe até em commodity agrícola, a gente sabe, essa briga entre China e Estados Unidos. No Brasil, então, havia aquela expectativa de que fosse anunciado um mega pacote de medidas econômicas, aquele que foi apelidado de Big Bang Day, né? Mas ainda está faltando consenso no governo sobre os valores e o anúncio acabou sendo adiado. Hoje foi anunciado somente aí a reformulação do Minha Casa, Minha Vida, mas o mercado certamente ele vai seguir esperando por mais notícias, né? Quais são as outras medidas que mais vem nesse pacote aí do governo com foco na recuperação da economia. O dólar também é influenciado pelas questões todas que eu falei aí, né, de China e Estados Unidos, isso aí tudo também acaba influenciando, e o que a gente viu, por exemplo, pela manhã, é os investidores já se arriscando mais, indo para moedas de países emergentes, que são pares do real, quase todas elas, hoje pela manhã, elas ganhavam em relação ao dólar, né, e era o que estava acontecendo aqui no Brasil durante a manhã. Quando a gente fala dólar está em queda, quer dizer, real está se valorizando, o real está ganhando valor. Só que aí, perto do meio-dia, como eu falei, esse cenário mudou completamente e agora ele opera com uma pequena alta. Os analistas têm falado que o problema realmente é a questão fiscal. É dúvida aí em relação à questão fiscal. O Regis Chinchilla, da Terra Investimentos, que eu conversei agora há pouquinho, me disse que essa mudança no dólar ela está relacionada aos receios de que a situação pode piorar. Como o anúncio do pacote foi adiado, o mercado percebeu que ainda tem alguns impasses dentro do governo, né? Então, os jornais chegaram a noticiar que o ministro Paulo Guedes queria fechar em R$247 aquele auxílio emergencial, aí o Renda Brasil, que seria uma extensão, né, mais permanente do auxílio emergencial, mas o presidente Jair Bolsonaro queria algo acima de R$300, segundo disseram essas reportagens. E aí o mercado fica de olho nessas notícias e vendo, não estão ainda em consenso, não estão se entendendo, será que vão gastar mais do que a gente espera, e por isso fica esse clima por aí, certo? Só para finalizar notícias aí do mercado financeiro, hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma live no Jornal do Estadão e disse que a economia está precisando muito desse estímulo aí nesse momento de crise, mas ele alertou que há um limite para a queda de juros no Brasil. Ele disse que nos mercados emergentes, juros muito baixos, né? Lembrando que o nosso juro básico aqui já está 2% ao ano, nunca foram experimentados, e que ultrapassar esse mínimo aí pode ser perigoso, pode até trazer problemas ao invés de beneficiar a economia. Então eram essas principais notícias aí em relação
a dólar e bolsa, João. A vida nos ensina, né, Alessandra, que nada é 8,80, tem que ter um meio termo, infelizmente, no caso do câmbio, na taxa de juros, essa é a explicação. Que o presidente do Banco Central está dizendo, né, Alessandra, é o seguinte, nós estávamos contando com muitos dólares que vinham daquele capital especulativo em busca das taxas de juros. Como a taxa de juros zerou, não temos mais esses dólares, mas nós não podemos ficar sem esses dólares, senão a economia perde o balanço. Então, as taxas de juros não vão ficar abaixo de zero. Ele disse que vai ter que dar um fôlego, até porque, né, Alessandra, a economia vai reaquecer e o pessoal vai comprar mais, vai precisar de dólar, vai ter mais inflação. A gente está sempre de olho explicando isso para os nossos telespectadores, né, Alessandra? Exato. Inclusive, hoje tem um dado falando aí em otimismo, né? Na nossa editoria aqui das boas notícias econômicas, claro, né, João? Hoje saiu o índice de confiança do comércio, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e ele avançou bem em agosto. Estava em 86,1 pontos, né, no mês de julho, e chegou agora a 96,6, né? É a quarta alta consecutiva nessa confiança aí do setor do comércio. E, segundo os economistas que fazem esse estudo, já se recuperou 92% daquilo que se perdeu de confiança por causa da pandemia, certo? E essa melhora, ela se refletiu tanto nas análises que eles falam em relação ao momento atual que o comércio está vivendo e também em relação ao que eles estão esperando para os próximos meses em relação ao desempenho do comércio, em relação à expectativa futura. Os segmentos que estão aí mais tranquilos, porque até nem foram tão afetados pela pandemia, são supermercados, hipermercados e também móveis e eletrodomésticos estão indo bem. Já os setores que ainda estão abaixo do que estava lá em fevereiro são os setores de tecidos, de calçados e também de veículos. Ok, João? Muito bom, Alessandra, muito bem. Você volta no segundo tempo falando de soja para a gente, não é isso? Exato. Hoje eu vou entrar um pouquinho aí no terreno do Vladimir Blandalize, mas é um estudo aí para os próximos 10 anos que o Rabobank divulgou hoje, que mandou aqui para a gente, para o Tempo e Dinheiro, e nós vamos contar um pouquinho do que o Rabobank está vendo para os próximos 10 anos para a soja.